Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom, já fomos tomar um café? Ó, pegou eu aqui, né? De jeito distraído, né? Bom, vamos lá, né? Eu trouxe algumas questões do CESP-NB, depois não está disponível. Vou pedir para as meninas colocarem para vocês, na área do aluno, para que vocês possam acessar estas questões. É um slide com várias questões. Vamos lá para os slides, né? A prova é a prova do Ministério Público da União 2010, algumas questões que eu andei selecionando, né? CESP-NB. Olha aí que beleza, questão 1, né? Vamos ver as questões. As atribuições do Sistema de Administração Financeira Federal compreende as atividades de programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, garantias e obrigações de responsabilidade do Tesouro e de orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira. Tá aí, né? Pensa um pouquinho, né, sobre esta questão. Questão CESP-NB, Ministério Público da União. Qual a resposta? Certo ou errado? Está aí, né? Correto. As atribuições do Sistema de Administração Financeira Federal compreendem as atividades de programação financeira. Programa financeiro desembolso. Falou programação financeira, programa financeiro desembolso. De administração de direitos e haveres. Direitos é que tem a receber e haveres são as obrigações de pagar, que é feito por meio da retirada das cotas, né, dos repasses e tudo mais. Garantias e obrigações de responsabilidade do Tesouro e de orientação técnico-normativa, né, estabelecimento de normas técnicas para a execução orçamentária e financeira. Aqui só tem um ruído que é muito incômodo, que é essa orientação técnico-normativa para a execução orçamentária. Normas para o acompanhamento do orçamento, porque quem edita as normas que orientam toda a execução orçamentária é a Secretaria do Orçamento Federal. Todo ano, a Secretaria do Orçamento Federal edita um documento que você acha na internet, é só você digitar lá, chama-se Manual Técnico do Orçamento, MTO. Esse Manual Técnico do Orçamento tem todo ano, Manual Técnico do Orçamento 2010, Manual Técnico do Orçamento 2011, Manual Técnico do Orçamento 2012, agora já tem o Manual Técnico do Orçamento para 2013, já está editado, que é um manual que vai orientar as unidades orçamentárias, os ministérios, na terminologia e nos aspectos técnicos do orçamento, né? Então, aqui, o que ficou incômodo é essa, né, elaboração do Tesouro Nacional. Agora, o Tesouro Nacional que é responsável pela edição das normas técnicas que orientam os órgãos setoriais da programação financeira e as unidades gestoras, unidades também chamadas de executoras, né? Então tá aí, vamos lá, né? 2. As competências da Secretaria do Tesouro Nacional incluem a aprovação da programação financeira de desembolso para o ano e o ajuste das necessidades de execução do orçamento do programa ao fluxo de caixa do Tesouro. Certo ou errado? Essa você sabe. Certo ou errado? Quem que aprova, quem elabora a programação financeira de desembolso? Secretaria do Tesouro Nacional. É baseado no quê? É baseado no orçamento público, que vem lá da Secretaria do Orçamento Federal via SIDOR, vem para o CIAF. Para que serve essa programação financeira de desembolso? Para retirar os recursos da conta única do Tesouro e poder fazer, né, a transferência desses recursos para, né,
todos os órgãos setoriais e, por consequência, para as unidades executoras. Então, esse é um papel da Secretaria do Tesouro Nacional. A questão está perfeitamente correta. Pode decorar. Decora. Não é? Secretaria do Tesouro recebe o orçamento público, em cima do orçamento público, é uma das competências. Olha lá onde eu ditei competências, né? Elabora a programação financeira de desembolso, né? Em cima disso, o cronograma financeiro de desembolso vai ajustar o quê? O caixa. Que caixa? A conta única do Tesouro, ao orçamento público. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui com orçamento programa. Posso executar alguma coisa que está fora do orçamento, gente? Fala, pergunta. Pergunta. Não, peraí. Deixa eu formular melhor essa sua pergunta, né? Que o colega está fazendo uma pergunta importante aqui. Choveu? Choveu. Não tem problema, já foi, né? Fazer o quê? Criança é uma desgraça, né? Não tem problema, né? Ainda bem que é água. Se fosse molho de tomate, ia ser pior ainda, né? Mas, enfim. Veja. Ela só vai elaborar a programação financeira de desembolso em cima do orçamento público. Já aprovado. Ela não pode, enquanto o orçamento público não está aprovado, não está estruturado no SIDOR, ela não pode elaborar a programação financeira de desembolso. Só vai sair do caixa aquilo que está no orçamento. E ponto, e acabou. É o orçamento do programa. Lembra que... afastar um pouquinho. Né? Obrigado. Né? Mas enfim, né? Lembre-se que eu falei lá na primeira aula, quando eu fui falando dos princípios orçamentários, lembre-se que eu fui falando, né? Eu falei assim, olha, diferentemente do orçamento na vida privada, que você elabora um orçamento e quebra ele. Não, esse ano a gente não vai comprar, não vai trocar de carro. Aí chega no meio do ano, a Dilma reduz o IPI e você, quer saber que se dane. Estado não. Na casa da mãe Joana. Foi aprovado o orçamento, vai gastar o que está previsto no orçamento. E se tiver arrecadação. Porque princípio do equilíbrio. É vedado que as despesas superem receitas. Cuidado, o que eu falei nas outras aulas está tudo vinculado aqui a essa aula. Não estou falando nada diferente, não é outra matéria, é a mesma matéria. Então, princípio do equilíbrio. O que diz o princípio do equilíbrio? É vedado que as despesas superem as receitas. Então, acabou. Então, à medida que vai entrando a arrecadação, porque eu também disse que despesa é fixada. Primeira aula eu disse isso, despesa é fixada. Receita é esperada, é expectativa. Então, o Estado espera arrecadar. Se ele vai arrecadar, são outros 500. Ele espera arrecadar. Você emprestou dinheiro para o cunhado, você espera receber. Se vai receber, são outros 500. O Estado espera arrecadar, porque é tributo. Às vezes o contribuinte resolve adiar suas obrigações tributárias. Resolve, traduzindo para um vocabulário mais simples, atrasar o tributo. Esse ano eu não vou pagar IPT, eu pago ano que vem. Mas paga juros. Mas esse ano não tem dinheiro, então pago com juros ano que vem. E acabou. É um direito do contribuinte fazer isso. Ele pode atrasar, vai pagar juros. Vai inscrever na dívida ativa. Então, à medida que vai sendo arrecadado, formam-se os recursos na conta única do Tesouro. O CIAF informa a Secretaria do Tesouro, que informa o SIDOR, informa a Secretaria do Orçamento, aí a Secretaria do Orçamento, com base no orçamento, olhando para o orçamento, vai enviando as dotações orçamentárias. E aqui, a Secretaria do Tesouro, à medida que está vindo as dotações orçamentárias, vai enviando os recursos. E só vai executar aquilo que estava previsto no orçamento. Então, para se elaborar programação financeira de desembolso, lembre-se disso, que o orçamento público tem que estar devidamente autorizado e estruturado no sistema. Se não tiver, não há programação financeira de desembolso. Lembra, também acabei de colocar lá um slide, né? Vou lembrar novamente. Essa estrutura, essas duas estruturas atuam de forma atrelada. Um colado no outro. Não tem como tirar um do outro, não tem como separar. Que é justamente para garantir que não haja desvio de recurso público. Né? Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Ali não tem negócio de confiança. Né? Porque eu coloquei um homem da minha confiança. Não existe isso. Lá na empresa privada. Empresa privada você põe o homem da sua confiança. Se ele te roubar, você manda matar ele, processa.
afasta ele do cargo, né? Administração pública não. São milhares de pessoas administrando, executando o orçamento e fiscalizando. Por isso que se fala que a fiscalização na administração pública ela é exaustiva. Ela é exaustiva. E se aparecer em prova de administração pública, o pessoal erra porque fala, não, a administração pública é uma avacalhação, a gente vê toda hora denúncia. Não é, não. A administração pública, a fiscalização é exaustiva. Controle interno, controle externo, lá centenas de servidores fiscalizando, e só vai ser executado aquilo que for autorizado. Então, recebeu a Secretaria do Tesouro o orçamento público, a partir dali elabora a programação financeira de desembolso, ajustando o orçamento ao caixa. Melhor, ajustando o caixa ao orçamento. Só vai sair conforme o orçamento. No orçamento está despesa para construção de hospital. Então, vai sair recurso para construção de hospital. Está lá no orçamento. Despesa para construção de rodovia. Vai sair recurso para rodovia. No orçamento não está despesa para construção de aeroporto, então não vai sair dinheiro para aeroporto. Ainda que o presidente bata na mesa e fale, eu quero dinheiro para aeroporto. O ministro vai falar, olha, vai defender o secretário do Tesouro, fala, não vai sair, presidente. Por quê? Porque não está no orçamento. Mas eu sou presidente, mas o senhor é presidente, mas não é Deus. A lei traçou a sua competência e a limitação dela também. Então o senhor vai ter que se submeter à lei, acabou. É assim que funciona. É uma máquina. Por isso, lembra, se eu tomo posse como presidente da República, eu quero fazer aeroporto, o que eu tenho que fazer? No plano plurianual, eu já tenho que tratar do tema aeroporto. Depois na LDO, a primeira LDO, vou tratar de aeroporto novamente. Na LOA eu vou colocar despesas para a construção do aeroporto. Pode perguntar. Não, é que ali... entendi. Não, é outra coisa. Eu já entendi a sua dúvida. Quer ver a sua dúvida? Não. É a interpretação. Quer ver? Olha, presta atenção. Presta atenção. Muito bom você ter colocado essa dúvida, que essa tua dúvida é a dúvida de muita gente. Isso é comum. Não, mas eu estou preocupado com vocês aqui, mas o pessoal que está em todo o Brasil aí, porque se essa dúvida está aqui, está lá também. Quer ver? As competências da Secretaria do Tesouro Nacional incluem a aprovação da programação. Essa aprovação não é aprovação do orçamento, não. O orçamento já está aprovado. Essa é a aprovação da programação financeira. É outra aprovação. O orçamento está aprovado. O orçamento foi aprovado por quem? Pelo Legislativo. Aí é um ato do Executivo, a aprovação da programação financeira. Fala, minha querida. Perfeito. Se eu quero... Não, veja bem. O crédito adicional, né, a colega está colocando assim, mas não está no orçamento. A construção, a reforma do aeroporto, por exemplo, não está no orçamento. Eu não poderia utilizar um crédito adicional? Não. O crédito adicional não é para atender uma despesa que não foi incluída no orçamento. O crédito adicional é para atender uma despesa que está no orçamento e não tem dotação orçamentária por algum motivo. Então, de repente, no meio do mandato, eu quero fazer um aeroporto. Eu vou, olha o trabalho político que eu vou ter, hein? Olha o trabalho político, porque cada pedido desse, você sabe que lá em Brasília, custa ministério, custa secretaria e outras coisas mais, né? Que digo mensalão. Não é? Então, eu tenho que mandar um pedido para o Congresso Nacional, esse pedido vai chegar lá na comissão mista pedindo para alterar o plano plurianual e incluir aeroporto, que não estava lá no plano plurianual. Depois eu vou ter que pedir para alterar a LDO e jogar aeroporto lá dentro, para depois alterar a LOA e poder utilizar recursos para o aeroporto. Olha o trabalho que é isso. Então, por isso que o chefe do executivo, no primeiro ano, ele já manda a PPA com tudo aquilo que ele quer fazer. Na verdade, ele manda com muito mais do que ele gostaria de fazer, para ter uma margem de manobra, porque anular despesa é fácil. É fácil, é administrativo.
ato administrativo. Agora, ficar inserindo novas despesas, você está alterando a lei. Porque o orçamento é uma lei. Se eu mudar uma despesa no orçamento, eu estou mudando a lei orçamentária anual. E se é lei, eu tenho que pedir autorização para o Congresso. Está me entendendo qual é o trabalho disso? Né? Por isso, de maneira geral, o chefe do executivo, o que é que ele faz? Primeiro, ele joga no orçamento tudo aquilo que ele acha que ele pode fazer. Dentro da sua previsão orçamentária. Dentro da sua previsão de receita. E aí, né, olha o que diz a Constituição. É vedado. Artigo 167. Qualquer remanejamento de dotação para despesas, isso foi questão de CESP. Qualquer remanejamento de dotação para despesa, órgão ou fundo, sem autorização do legislativo. Então, eu tenho a previsão de receita certinha. Mas aquela despesa, eu queria anular a despesa do Ministério da Despesa, o Ministério da Despesa é ótimo. Eu quero anular aquela despesa que está no Ministério da Defesa e remanejar a dotação orçamentária para o Ministério da Justiça. O que eu tenho que fazer? Pedir autorização para o Congresso. Por quê? Porque do jeito que está aprovado o orçamento, ele é lei. Então eu não posso mudar uma linha nele sem a autorização do Congresso Nacional. Isso, o crédito adicional ele tem a ver com o crédito adicional é um termo orçamentário para atender uma despesa que por algum motivo tem insuficiência. Então eu estou executando meu orçamento bonitinho, está aprovado meu orçamento, estou executando ele bonitinho. Só que no meio do caminho eu percebi que eu não vou ter dotação suficiente para aquelas despesas. Aí eu vou lançar a mão do mecanismo, crédito adicional, na forma de crédito especial ou de crédito suplementar. Né? Agora, há o caso, por exemplo, de uma enchente, de um desastre. Né? É um fato extraordinário. Então, eu vou, logicamente, lançar a mão do crédito adicional, chamado crédito extraordinário, e vou dar conhecimento ao Congresso. Mas quando eu for dar conhecimento ao Congresso, eu já vou mandar nesse pedido as novas despesas que estão surgindo. Com as enchentes. E o que ele vai fazer isso? Ele vai... A hora que ele autorizar, ele já está alterando o orçamento. Ele está inserindo aquilo ali no orçamento. Né? Tudo bem? Tranquilos? Tá ok? Vamos novamente a outras questões. Olha como é importante fazer questões, porque só ao fazer as questões é que essas dúvidas vão surgindo. Porque na explicação é tudo muito lógico, né? Na hora de interpretar o texto que a coisa pega. 3. As atividades da administração financeira devem ser organizadas sobre a forma de um sistema, cujo foco é o equilíbrio financeiro do governo federal, dentro dos limites da receita e despesas públicas. Certo ou errado? Você sabe. O que vocês acham? É certo, né? As atividades da administração financeira devem ser organizadas sobre a forma de um sistema, não é? Sistema financeiro, né? Sistema das finanças públicas, né? Sistema da administração e planejamento das finanças públicas, que é administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo foco é o quê? Equilíbrio financeiro. As despesas não podem superar receitas. As despesas não podem superar receitas, né? Este é o pilar fundamental do equilíbrio fiscal brasileiro. E todo mundo que tenta ignorar esse princípio de equilíbrio só se ferra. A Argentina fez direitinho, né? Direitinho, estabeleceu equilíbrio fiscal, organizou suas contas públicas. O que fizeram os Kirchner? Ignoraram o equilíbrio fiscal. O que está acontecendo com a Argentina? Está falida. Está falido. O Chile, né? Você vai no Chile, um país muito bonito, né? O pessoal fala, mas o Chile é um sucesso, né? Desde o Pinochet, 73, o Pinochet que implementou, o Pinochet, coitado do Fernando Henrique, eu vou falar agora e vai ter um parto, se ele ouvir.
Né? O Pinochet é o Fernando Henrique do Chile. Ele que implementou lá o Plano Real chileno, ele que estabilizou a economia do Chile. Já entrou a esquerda no poder, já voltou à direita, saiu o ditador e eles não mexem no equilíbrio fiscal. Então tem ano que o Chile cresce pouco e tem ano que o Chile cresce mais, mas eles conseguem tocar a vida deles. Estados Unidos da América, não segue isso aí. Vira e mexe, eles quebram o orçamento público. Qual foi a despesa aprovada o ano passado pelo Barack Obama no Congresso? 3 trilhões de dólares. Qual é a expectativa de receita? 2 trilhões de dólares. Isso não é quebrar o princípio do equilíbrio, isso é violentar o princípio do equilíbrio. Não é à toa que eles estão falidos. Lógico, você acha que é barato manter 7 porta-aviões operacionais no mundo inteiro? Isso é um luxo. É um luxo. Eles vivem uma sociedade suntuosa, não é verdade? E vão pagar o preço por isso. É que por hora o mundo está pagando, né? Boa pergunta. O colega perguntou. Quando eu utilizo um crédito adicional, eu não estou alterando os limites da receita e despesa? Não. Você está adiantando uma receita futura. Você está preservando, lembra? Importante a pergunta do colega. Olha, se eu utilizar um crédito adicional, foca na questão, meu querido, por favor. Bota lá a questão no quadro. Né? Olha lá o que ele está falando. Dentro dos limites da receita e despesa, cujo foco é o equilíbrio financeiro do governo federal, dentro dos limites da receita e despesa. Professor, a pergunta do colega aqui, olha você que está assistindo aí a gente, né? Quando eu utilizo um crédito adicional, eu altero esses limites? Não. Crédito adicional é uma operação de curto prazo. O que é que eu estou fazendo no crédito adicional? Eu estou adiantando uma receita orçamentária. Aqui alguém me perguntou, mas professor, na data que você tiver que repor aquela receita que você adiantou, e se caiu a arrecadação, o que é que faz? Anula as outras despesas. Para manter o equilíbrio fiscal. Então a gente ia reformar o quarto da criança. Não vai mais reformar o quarto da criança. Eu ia reformar 8 escolas. Não vou mais reformar 8 escolas. Acabou. Mas vai ficar tudo quebrado? Vai ficar tudo quebrado. Você sabe, porque o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso foi tão rigoroso, né, que a economia encolheu. A economia encolheu e o impacto social foi terrível sobre a nação. Conta-se a lenda, é um livro que um jornalista produziu, eu não vou lembrar nem o nome do jornalista, eu vi a entrevista dele, acho que é 3.500 dias no bunker, o nome do livro. Esse jornalista, ele entrevistou o presidente Fernando Henrique, entrevistou o Pedro Malan, entrevistou o Armínio Fraga, toda a equipe do Plano Real, homens muito inteligentes, entrevistou todos eles, e a história foi a seguinte: a emenda 16, que foi a emenda da reeleição, ela custou para o Fernando Henrique. Custou o quê? A quebra do equilíbrio fiscal. O Fernando Henrique permitiu que os deputados e senadores aprovassem várias emendas parlamentares que rompiam com o equilíbrio fiscal. Quando a equipe econômica, contava esse jornalista na sua entrevista, saiu do Brasil e foi até o Bank of International Settlements, na Suíça, o BIS, para uma reunião. Chegando lá, Bill Clinton estava lá e Tony Blair, e o Bill Clinton virou para a equipe econômica brasileira e disse: eu já sei a besteira que vocês fizeram. Porque o Bill Clinton era o nosso padrinho lá fora, no campo internacional. Por isso que ele vinha toda hora no Brasil. Eles eram os nossos protetores contra um ataque especulativo em cima do Brasil. E aí conta-se, né, que a hora que o Pedro Malan voltou para cá, para o Brasil, voltou humilhado, chegou para o presidente Fernando Henrique e teria dito o seguinte: presidente, eu quero a demissão do meu cargo. Meu amigo, minha amiga, quando o ministro da Fazenda pede demissão no início de mandato de um presidente, ele está dando um atestado para o mundo inteiro enxergar que o presidente não tem competência e que ou teve uma falcatrua muito grande ou a economia vai quebrar. O Fernando Henrique olhou para ele e falou: não, mas de jeito nenhum. Se você se demitir, meu governo acabou agora.
O que é que você quer para ficar como ministro? Ministro da Fazenda. O Pedro Malan disse para ele: o controle absoluto da Fazenda Pública, da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu decido o que sai do Tesouro Nacional. E eu decido, juntamente com o secretário do Tesouro Nacional. E o Fernando Henrique deu. Batia na porta dele. Ministério da Saúde, precisamos de remédio. O ministro olhava as contas, não tem dinheiro. Ah, mas a população vai morrer porque tem uma epidemia, deixa morrer. Ah, precisamos de dinheiro para o exército porque os aviões estão todos caindo, deixa cair nos pedaços. Tem ponte caindo, deixa cair a ponte. O ministro Pedro Malan fez uma administração financeira impecável para manter o princípio do equilíbrio. E o pior, uma queda de arrecadação fortíssima. Então ele tinha que sair anulando tudo que era despesa. Né? Pedia para o ministro do Planejamento anular as dotações orçamentárias. E aí, logicamente, que isso teve um impacto social naquele momento muito duro para o país. Porém, nós estamos nesta maré de bonança que vocês estão vendo hoje. Olha, São Paulo, gente, a cidade, a grande São Paulo tinha 3 milhões de veículos há 6 anos atrás. Hoje tem 8 milhões e 200 mil. 8 milhões de veículos. Esta bonança é porque o Pedro Malan, naquele momento, segurou com mão firme a economia. Ah, o remédio é doloroso? É, mas é necessário. Os argentinos não quiseram tomar o remédio. Os americanos não quiseram tomar o remédio. Os gregos, então, nunca passaram nem perto. Por isso estão falidos. Por isso estão falidos. É doloroso? É doloroso. É como você, está aí lutando, está estudando, está fazendo exercício, está assistindo aula. Não é isso? Quantas vezes você não ouviu? Ah, mas você está perdendo tempo. Vai ouvir isso. Você devia estar passeando. Só que daqui a pouco você vai estar com a sua CRV4 e o outro vai estar andando lá de Uno. 2000. Todo ferrado. Porque para obter sucesso precisa de sacrifício. E isso acontece também em finanças públicas. Tem que ter sacrifício. E por isso o presidente Lula e o presidente Dilma tiveram a grande sabedoria de fazer os seus programas de crescimento econômico preservando o equilíbrio fiscal. O Plano Real é um consenso em todos os partidos desse país. Vamos à questão 4. Questão muito boa. A primeira etapa da programação financeira consiste na elaboração da proposta de programação financeira pelas unidades executoras que solicitam aos órgãos setoriais da programação financeira o montante de disponibilidades financeiras necessárias para o atendimento de seus gastos. Analisa a questão. Você sabe questão muito boa. O que é que vocês acham? Acabamos de ver a estrutura. Secretaria do Tesouro Nacional, do lado financeiro, órgãos setoriais da programação financeira e as unidades executoras ou gestoras. A primeira etapa da programação financeira consiste na elaboração da proposta de programação financeira pelas unidades executoras. Cada unidade executora vai elaborar sua proposta financeira, logicamente está certo, que vai solicitar aos órgãos setoriais da programação financeira e que vai chegar até a Secretaria do Tesouro Nacional. Tudo isso de acordo com a programação financeira de desembolso. E aí vai começar a movimentação dos recursos. Então tá aí, né? O que eu faço com essa questão? Decora. Né? Olha só, vamos lá para o quadro? Aqui no quadro. Foco aqui no quadro. Ó, unidade gestora. Elabora proposta financeira para órgão setorial da programação financeira. Envia para a Secretaria do Tesouro Nacional. Ela ajusta isso com a programação financeira de desembolso, envia os recursos que, por sinal, são subrepassados para a unidade gestora. É sempre assim. Se você for trabalhar na unidade gestora, é assim que você vai trabalhar. Né?
Tudo bem? Faz a pergunta. Não, aí no caso que manda para fora é o recurso. O colega perguntou, se pode mandar diretamente para fora, é o recurso. Então veja, vamos pegar aquele exemplo que eu fiz antes do intervalo. Aqui é uma fundação, tudo bem? Uma fundação na área de saúde. Ela tem uma unidade gestora. O que essa fundação vai fazer? Vai encaminhar para o Ministério da Saúde. Isso aqui é uma fundação na área de saúde, para você que está me assistindo aí. Isso aqui é uma fundação na área de saúde, ela vai encaminhar o seu pedido para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde vai consolidar com todos os pedidos e vai mandar isso para a Secretaria do Tesouro Nacional. Aí o Secretário do Tesouro Nacional vai retirar os recursos da conta única, vai mandar para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde vai mandar para todos eles. Sou o diretor de uma escola pública. Quer ver? Olha, vamos pensar em níveis estadual, porque eu acho que fica mais fácil. Eu sou diretor de uma escola pública. Eu preciso de recursos para minha escola funcionar, para pagar meus professores, água, luz. O que eu faço? Eu mando o pedido dos recursos para quem? Para a Secretaria de Educação do meu estado. Mas não sou só eu que estou mandando esse pedido. Todos os diretores de escolas públicas estão mandando para a Secretaria de Educação os pedidos, a solicitação de recursos. E a escola pública é um órgão, ela é subordinada à Secretaria de Educação. Mas no meu estado também tem várias universidades, que são fundações públicas, que são vinculadas, não há subordinação, porque é uma pessoa jurídica, são vinculadas à Secretaria de Educação. O que elas fazem? Solicitam também à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação recebe todas essas solicitações que ela faz, consolida e manda para a Secretaria do Tesouro do Estado, que no caso, em maneira geral, chama-se Secretaria de Finanças. Fala, e a Secretaria de Finanças manda o recurso para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação manda para a minha escola, para as outras escolas, para as fundações estaduais. Nossa, matou. A solicitação é de baixo para cima. Essa eu vou adotar. É isso, eu vou adotar, porque é ótimo, né? Didaticamente dizendo, você matou. A solicitação é de baixo para cima, e a liberação dos recursos é de cima para baixo. Mas, né, olha que beleza, né? Isso mesmo. A solicitação é de baixo para cima, e a liberação de cima para baixo. Fala, minha querida. É porque o papel de verificar a dotação orçamentária, na verdade, não é do Ministério da Saúde, mas ele acompanha. O papel é da unidade gestora, porque a unidade gestora ela vai receber o recurso, mas se não tem dotação orçamentária, ela não vai pagar. Sim, mesmo tendo. Tem que subir para a Secretaria do Tesouro Nacional, porque ela que envia tudo. Fala. Não, ele passa pelo Ministério. Ó, o Ministério, a colega está perguntando sobre o repasse. Da onde para onde? Da Secretaria do Tesouro, os recursos vão para o Ministério. Né? Vou evocar aqui, vocês já tiveram direito administrativo, não tiveram? Estão tendo. Já viram a estrutura da administração pública direta e indireta? Não? Já viram, né? Então, na administração pública direta, o que eu tenho? Órgãos subordinados, não é isso? Órgãos subordinados à presidência da República, aos ministérios da presidência da República. Então, os órgãos subordinados ao ministério. E eu tenho as entidades da administração pública indireta, que são pessoas jurídicas, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Eu tenho unidades gestoras nos órgãos subordinados aos ministérios, e eu tenho unidades gestoras nas fundações, autarquias. Lá eu tenho na administração indireta. E o Ministério? O Ministério, ele é o órgão setorial da programação financeira. Ele é o órgão setorial da programação financeira. Então o Ministério recebe, ele é o gerentão, vamos dizer assim. Ele recebe os recursos e vai distribuindo. Olha a Secretaria do Tesouro Nacional, manda para mim os recursos. Opa, recebeu? O que ele faz? Olha órgãos, olha os recursos. Está indo aí, ó. Fundações, olha os recursos. Autarquias, olha os recursos. Aí depois está lá o Ministério, passou um tempo. Está na hora de receber solicitações. Órgãos, manda solicitações.
Manda solicitações. Fundações, manda solicitações. Ó, se mandar a solicitação logo, não recebe recurso. Recebeu as solicitações, consolidou tudo. Olha a Secretaria do Tesouro. Estão aí, solicitações. Manda o recurso. Mandou o recurso, recebeu o recurso, aquele dinheirama, né? Bilhões. Ó, olha aí, órgãos. Olha os recursos. Então, esse é o papel do órgão setorial. Né? Olha fundações, pega os recursos. Olha autarquias. Ele é o gerentão. Pega isso e dá uma lida, de curiosidade, Decreto-Lei 200/67. Nós vimos isso em administração pública. Né? Os ministérios são o quê? Os ministérios são os órgãos de coordenação. Cada ministério coordena. O que está coordenando aqui? Atividade financeira. E do lado orçamentário? Atividade orçamentária. Da mesma forma, ó, vamos lá para o lado orçamentário. Secretaria do Orçamento Federal está mandando todas as dotações orçamentárias. Quem é que vai receber as dotações orçamentárias em primeiro lugar? Ministério. Ele recebe todas, né, as dotações orçamentárias. O que o Ministério faz agora? Vai olhar para os seus órgãos subordinados e vai fazer provisão. Olha aí, órgãos, presta atenção, olha a dotação orçamentária. Pega essa, olha outra dotação orçamentária. Vai mandando dotação orçamentária. Aí o Ministério olha para as fundações e autarquias. Fundações e autarquia, olha a dotação orçamentária. E vai mandando. E vai mandando dotação orçamentária. É assim que funciona. Pergunta. A solicitação, ele vai ajustando já. Não, ele vai ajustando. Veja, vamos voltar. Vamos pensar do lado orçamentário. Lado orçamentário, está aqui o Ministério. Né, eu tenho o maior prazer de explicar isso. Porque esse é um ponto importante da matéria. Destrinchou isso, o resto é tudo fácil. Né? Então, olha só, está lá o Ministério. Está os órgãos subordinados a ele. Ele vai receber a programação orçamentária deles. Receber a programação orçamentária que vai mandar lá para a SOF para fazer a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então o Ministério vai recebendo. Manda para mim a programação orçamentária. Todo mundo, manda. Recebeu a programação orçamentária. Fundações e autarquias, manda a programação orçamentária. Recebeu a programação orçamentária. Aí ele começou, vai consolidar a programação orçamentária. No meio do caminho, ele reparou que tem uns 3 órgãos que mandaram na programação orçamentária despesas ridículas, ou despesas que, né, ele entendeu que não é prioridade. O que ele faz? Ele vai fazer o ajuste. Como é que funciona o ajuste? Ele pega uma tesoura, corta aquela despesa e joga fora. Corta aquela despesa e joga fora. Corta aquela despesa. É um ajuste. Acabou. Ele não vai nem discutir com o órgão. Aí o órgão vê que ele cortou, né? O que aconteceu? Ah, você está louco, meu? Você está achando que vai ter dotação orçamentária para esse tipo de coisa? Aí ele faz o ajuste. Aí ele faz isso, manda para a Secretaria do Orçamento Federal. Aí a Secretaria do Orçamento Federal, que está lá em cima, recebeu de todos os ministérios a programação orçamentária, os programas orçamentários. Aí ela vai consolidar, recebeu dos 3 poderes e recebeu do Ministério Público. Vai consolidar e elaborou o Orçamento Geral da União, a LOA, o projeto de LOA. Só que, de repente, a SOF também viu que o Poder Legislativo está delirando. Estão pedindo lá a dotação orçamentária para comprar um carro para cada deputado. O que a SOF faz? Pega a tesoura e corta fora aquilo ali. E já era. Entrega para o chefe do executivo manda o projeto. E da mesma forma, depois que o projeto voltou, já está aprovado e estruturado, aí a Secretaria do Tesouro vai elaborar sua programação financeira. Os ministérios e as unidades gestoras sabem disso. Então, no correr do ano, o que é que eles vão fazer? As solicitações de recursos para pagar as despesas. Só que essas solicitações têm que estar de acordo com a programação financeira de desembolso e o orçamento. Então, se ele perceber que tem algum excesso, ele também faz ajuste. É como o seu filho, que chega e fala assim, papai, eu quero videogame de 10 mil reais. Você fala, não vou comprar, e acabou. Você é o órgão setorial da programação financeira e a unidade executora. Papai, eu estou precisando de sapato novo, sabe? Porque eu vou para a escola, estou com vergonha do meu, né? Ou realmente, filho, vamos comprar. Olha, papai, eu quero aquele tênis lá de 5 mil reais. Você está louco. Entendeu? Então, tem que ser feito esses ajustes para que não existam excessos. Para evitar coisas esdrúxulas, né?
Como nós temos cartões corporativos com valores assim imensos, não é verdade, né? Mas até a gente sabe que o poder político é muito forte ali em cima, né? Mas aqui embaixo não. Diretor de escola sabe que se ele não preparar a solicitação direitinho, né? Vai tomar uma chamada da Secretaria de Educação muito forte. Você está louco? Entendeu? Você acha que aqui está sobrando dinheiro para isso? E outra coisa, né? Eu falo o seguinte, o Estado tem muito recurso. Mas o Estado é muito grande, gente. É muito caro. Então, vocês vão trabalhar na Receita Federal, receber 13, 14, 15 mil reais para começar a trabalhar. Só que você vai trabalhar muitas vezes num prédio que, se você não tomar cuidado, cai um pedaço dele em cima de você. Né? Vai trabalhar na Polícia Federal, nossa, cada carro bonito, metade está quebrado. Exército, patrulha Amazônia com um helicóptero com 40 anos de uso, 50 anos de uso. Entendeu? Por quê? Porque não tem para tudo. Então tem que ser, né? Gestor sério tem que ser, tem que aplicar modicidade no gasto público. Tudo bem? Entenderam? Entenderam? Mas vai perguntando, vamos adiante. Importante é não sair com dúvida daqui. 5, pelo menos minimizar. Depois pega esses exercícios em casa e reveja. Tá certo? Eu vou sair daqui da sala de aula, vou pedir já para minha amiga colocar isso aqui à disponibilidade. Aliás, você que fez isso? Não, faz isso não, né? Você faz esse favor? Coloca para o pessoal poder acessar esse arquivo, né? Cota, repasse, subrepasse. São figuras de descentralização financeira de natureza orçamentária. Certo ou errado? Boa questão. Cota, repasse, subrepasse são figuras de descentralização financeira? São, né? Tem natureza orçamentária? Tem. O que é natureza orçamentária? É a descentralização financeira que tem vínculo com a orçamentária. Certinho, né? Só vou descentralizar aquilo que o orçamento já tinha planejado. E que entrou na programação financeira. Olha que questão bem feita, né? A descentralização financeira, que tem raízes na estrutura orçamentária. 6. A programação periódica dos desembolsos, saídas de caixa, atividade unilateral do órgão central do sistema de programação financeira, da qual não participam os órgãos setoriais. Que órgãos setoriais são esses? Vou dar um nome inteiro deles que ele não deu. Órgãos setoriais da programação financeira. Agora responda. Participam ou não participam? Está errado, né? Para onde é que vão esses recursos que saem da conta única do Tesouro? Vão para os órgãos setoriais da programação financeira, né? Então a programação periódica de desembolso é a atividade unilateral do órgão central de programação financeira, da qual não participam dos órgãos setoriais. Claro que eles participam, mas eles participam como? Recebendo os recursos. Não, são órgãos setoriais da programação financeira, que no nosso caso são os ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eles são os órgãos setoriais, né? Tá certo? Então tá aí, questão 6. Né? Questão 7. O sistema de programação financeira é administrado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e compõe-se de órgãos setoriais da programação financeira. Você sabe, se errar eu vou jogar um sapato em cima de você. Não pode errar.
certo ou errado? O sistema de programação financeira é administrado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão? Claro que é uma besteira isso aí, né? Tá certo? Ele é administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Tá certo? Né? O que é administrado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é o sistema de planejamento e orçamento. Né? Então tá aí. Né? Programação financeira é do lado financeiro. 8. É correto afirmar que a dotação orçamentária está para a cota financeira e o destaque orçamentário está para o repasse financeiro, assim como a provisão orçamentária está para o subrepasse financeiro? Já responderam aqui, né? Responderam isso, né? A cota, né, a dotação está para a cota. O destaque orçamentário, né, vai para uma estrutura fora da estrutura do ministério, né, está para o repasse, que é o recurso do lado financeiro que vai fora, está certinho. Enquanto que a provisão é a dotação orçamentária que é enviado para baixo, para um órgão subordinado, assim como do lado financeiro, o subrepasse é mandado para baixo da sua estrutura. Né? Então tá aí, tá certinho. Né? Olha o CESP como cobra essas coisas. Olha de novo. Mesma prova. Isso era uma sequência de questões, né? Na prova. A cota, o destaque e o subrepasse representam disponibilidade financeira? Você sabe. Você sabe. É que a gente fica meio inseguro, né? Normal. Eu também. Por isso que eu faço terapia. Verdadeiro ou falso? É falso, né? A cota e o subrepasse são figuras financeiras, disponibilidade financeira, mas o destaque é orçamentário. Então está errado, né? 10. Olha só, princípio, né? Princípio da exclusividade foi proposto com a finalidade de impedir que a lei orçamentária, em razão de natural celeridade de sua tramitação legislativa, fosse utilizada como mecanismo de aprovação de matérias diversas às questões financeiras. Essa é basiquinha, vocês conhecem, você sabe, certo ou errado? Já falaram aqui, tá certinho, né? Princípio da exclusividade, para evitar aquilo que um senador da República chamou de rabichos e rabilongos, né? Como era muito rápida a aprovação da lei orçamentária, o pessoal aproveitava e mandava no meio da lei orçamentária, né? Temas sobre casamento, separação, propriedade, demarcação de terras, né? E aí um senador da República, isso lá na República Velha, falou, o nosso orçamento é cheio de rabichos e rabilongos, quer dizer, coisas que estão estranhas no orçamento. Isso é um clássico e cai toda hora. Caiu em Polícia Federal, caiu aí em MPU, fala. É porque é célere mesmo. A aprovação do orçamento é célere. A presidente Dilma tem até o dia 31 de agosto para enviar a LOA. Ela já enviou a lei orçamentária anual para o ano que vem, 2013. Né? E até o dia 22 de dezembro estará aprovado pelo Congresso Nacional. E se não aprovar, professor? Em regra geral, ele não entra em recesso. Ele continua até aprovar. Porque se não for aprovado, no ano que vem deverá ser executado o mesmo orçamento deste ano, um 12avos para cada mês. Né? O que não se sabia na doutrina é se seria executado as despesas de capital e as despesas correntes ou só as despesas de corrente. Nós tivemos um ano, acho que foi 2008 para 2009, que foi o ano da crise, e eles fizeram um acordo no Congresso que seriam executadas apenas um 12avos para as despesas correntes. E aí os deputados e senadores abriram mão das suas férias até aprovar o orçamento para que as obras, despesas de capital, pudessem estar aprovadas também. É lógico, né? Senão também ninguém recebia verba parlamentar e um monte de coisa, né? Tá certo? Então, é célere. Por isso que PPA, LDO, LOA são leis ordinárias, porque é mais célere. É mais rápido para aprovar. Sempre foi. Né? Senão o Estado não funciona. 11. De acordo com o princípio da não afetação, o montante de despesas não pode superar o montante de receitas previstas para o período. Certo ou errado? Está errado isso aí, né? Isso aí está misturando, né? Princípio da não afetação com o princípio do equilíbrio. Isso aí é princípio do equilíbrio e não da afetação, né? As despesas não podem superar receitas. Artigo 167, inciso 2 da Constituição Federal. 12.
A aplicação do princípio do orçamento bruto, olha, quando tem prova de MPU, cai um monte de... Aliás, toda prova de CESP que tem analista de orçamento, cai muito princípio. Qualquer uma, né? Então, é um arroz e feijão. A aplicação do princípio do orçamento bruto visa impedir a inclusão no orçamento de importâncias líquidas, isto é, a inclusão apenas do saldo positivo ou negativo resultante do confronto entre as receitas e despesas de determinado serviço público. Certo ou errado? Já responderam aqui. Certíssimo, né? Certíssimo, né? Princípio do orçamento bruto. Aí pensa lá, eu tenho uma receita de 10 mil e vai cobrir uma despesa de 8 mil, vai sobrar 2 mil. Não, tem que escrever os dois e não só o resultado final disso aí. Tem que colocar lá a receita e a despesa, para permitir um controle mais rigoroso, uma fiscalização mais rigorosa. Princípio do orçamento bruto. 13. A LDO deverá ser acompanhada por anexos de metas orçamentárias. Certo ou errado? Alguém falou aí o que mesmo? Ah, são dois anexos, mas não é anexo de metas orçamentárias, de metas fiscais. Metas fiscais. Olha que examinador, né? Examinador é do demônio mesmo, né, gente? Não é de Jesus, com certeza. 14, né? De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LDO disporá sobre as alterações da legislação tributária e orientará a elaboração do plano plurianual. Alguém já até torceu a cara aqui quando olhou, né? Está absolutamente errado. Não é plano plurianual, é a lei orçamentária anual, né? Isso é uma besteira, né? Questão 15. De acordo com a lei complementar número 101/2000, cabe à LDO disciplinar o equilíbrio entre receitas e as despesas. Qual que é o papel da lei de responsabilidade fiscal? Embora eu não abordei esse tema por completo, aliás, né, nem metade dele, eu vou abordar isso em outra aula. Né, nós vamos ver os relatórios, relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária, gastos com pessoal que cai muito, principalmente ESAF e FCC. Né? A LDO, ela traz sim, né, expectativas de receitas, traz os anexos de metas fiscais. Né? Nesses anexos nós temos o quê? Expectativa de receitas, despesas fixadas, projeção de resultado primário, projeção de resultado operacional e nominal. Então está certinho, né? E a LRF ela é o símbolo do equilíbrio fiscal. Se você perguntar qual que é a lei mais importante de todo o plano real, é a LRF. É a lei de responsabilidade fiscal. Professor, antes não tinha nenhuma lei que fosse equivalente? Tinha. Chamava-se Lei Rita Camata II. Mas a Lei Rita Camata ela era uma lei muito forte para o Poder Executivo. Deixava o Legislativo e o Judiciário meio que à deriva. A LRF não, pegou todo mundo. Né? Por quê? Porque um poder desse é o suficiente para desequilibrar o país inteiro. Cabe ao órgão central de orçamento do Poder Legislativo promover a incorporação em cada unidade orçamentária da proposta orçamentária ajustada com a liberação dos respectivos créditos do sistema de informação utilizado pelo ente público para todos os órgãos contemplados na Lei Orçamentária Anual. Certo ou errado? Você sabe. E não vai embora, que nós vamos ver ainda a classificação de receitas e despesas. Não, isso é tudo bem. Certo ou errado, gente? O órgão central do orçamento do Poder Legislativo, é isso? Que viagem, né? Do Poder Executivo. Como é que chama-se esse órgão central do Poder Executivo? Você sabe. Secretaria do Orçamento Federal. Secretaria do Orçamento Federal. Esse é o órgão central, né, do orçamento do Poder Executivo. Aí o candidato ele fica impressionado com uma questão desse tamanho, está preocupado com o resto da questão e esqueceu o legislativo. Não é? Exato, tem uma questão dessa aí, se nós tivermos oportunidade vamos fazê-la. Você vai ver só, né? Chama-se indução ao erro. 17.
As principais etapas do ciclo orçamentário são elaboração da proposta orçamentária, discussão, votação e aprovação da lei orçamentária, execução orçamentária e controle e avaliação da execução orçamentária. Certo ou errado? Você sabe. Certo ou errado? Tá certo, né? Tá certinho, né? Elaboração da proposta orçamentária é o projeto de lei orçamentária anual, discussão, ocorre na Comissão Mista do Orçamento. A votação e aprovação da lei orçamentária nas duas casas do Congresso. Execução orçamentária, falei sobre ela hoje, né? Sobre toda a estrutura da execução orçamentária, que ocorre durante o exercício. E a avaliação, né, da execução orçamentária, os órgãos de controle, né, o controle externo, Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, e controle interno, sistema integrado formado pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. Tá aí, né? Questão 17. Cai muito isso em ESAF e FCC. Vamos ver lá, né? 18. As etapas do processo orçamentário abrangem a previsão dos valores para as despesas discricionárias, a previsão das metas do resultado fiscal, a fixação e consolidação da receita e o cálculo das disponibilidades para os financiamentos liberados pelo governo central. Certo ou errado? Isso aí tá errado. Não é previsão de valores para as despesas discricionárias, é previsão de receitas. Receita é prevista, despesa é fixada. Receita é prevista. E fixação, consolidação da receita, ali ele até que... Não, também inverteu, ó. Fixação, consolidação não, é fixação da despesa. Está tudo errado. As etapas do processo orçamentário abrangem a previsão de valores para receita e não despesa, candidato. Né? E a fixação para despesa. Né? Então tá aí. Própria definição de orçamento que você viu, né? Ele colocou de forma totalmente, né, errada. 19. LDO que contempla o período de 4 anos. Preciso ler o resto? Não, né? Isso aí está absolutamente errado, né? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, né? Esse homem não conhece o Senhor Jesus. Vou mandar uma Bíblia de presente para ele. 20, né? O plano plurianual é um instrumento que expressa o planejamento do governo federal para um período de 4 anos. Por sua complexidade, o plano plurianual restringe-se à esfera federal, não contemplando desdobramentos nos níveis estadual e nem municipal. Você também sabe. Certo ou errado? Está errado, né? Isso aí, né? Tem o plano plurianual para o nível federal, estadual e municipal. Logicamente que o plano plurianual estadual é elaborado a partir do governo do estado e municipal a partir da prefeitura, né? Tá certo? Né? Cada ente federado tem autonomia na sua elaboração da sua proposta orçamentária, PPA, LDO e LOA, né? Tá certo? Então isso aí tá uma besteira, né? Verdade? 21. O plano plurianual contempla o planejamento para 4 anos de governo, iniciando-se no segundo ano de mandato presidencial e terminando o primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo subsequente. Já responderam aqui, tá? Certíssimo, né? Isso aí, né? A presidente Dilma aprovou o plano plurianual no ano passado, 2011, e o plano plurianual dela começou a ser executado só esse ano. E vai terminar no final do primeiro ano do próximo mandato. Né? Tá certo? Então, primeiro ano, a presidente Dilma, na verdade, governou com o plano plurianual do presidente Lula, a LDO do presidente Lula, a LOA do presidente Lula, né? Tá certo? Então, tá aí. 22. Né? CESP adora eles, né? Você já viu uma questão sobre eles, agora outra questão, acho que você já viu 2 questões, né? Os órgãos setoriais da programação financeira solicitam à Secretaria do Orçamento Federal a liberação de recursos financeiros para o pagamento de despesas de suas unidades gestoras mediante registro no CEAF da proposta de programação financeira por meio de nota da proposta de programação financeira. Certo ou errado? Você sabe. Hã? Matéria de hoje. Matéria de hoje.
Órgão setorial da programação financeira solicita para a SOF, Secretaria do Orçamento Federal, a liberação de recursos financeiros. Acabou, né? Caixão vela preta, né? Viu? Isso é antigo, hein? Né? Então, órgão setorial da programação financeira solicitam a Secretaria do Tesouro Nacional. Substituiu aí por Secretaria do Tesouro Nacional a 22, fica tudo certo. Né? Então, isso aí é uma besteira. Todo o resto estava certinho. É só tirar a Secretaria do Orçamento e colocar Secretaria do Tesouro Nacional. 23. O CIAF centraliza e uniformiza por meio da integração dos dados o processamento da execução orçamentária, que abrange essencialmente a programação financeira, execução contábil e administração orçamentária. Certo ou errado? Lembra que o CIAF é o super sistema de TI, né? Chuta gol. Qual a resposta? Certo, né? O CIAF centraliza e uniformiza o processamento da execução orçamentária. Processamento da execução orçamentária, terminologia da informática. Não falei, aqui não está. Se ele colocasse, né, centraliza a execução orçamentária ou financeira, estaria totalmente errado. Totalmente errado, mas é o processamento da execução orçamentária que abrange a programação financeira, a execução contábil, porque afinal de contas a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central de contabilidade do governo federal, e a administração orçamentária, porque ela acompanha também a execução orçamentária. Lembra que eu falei para vocês que o CIAF é muito mais que o SIDOR, ele faz o serviço dele e ainda acompanha o serviço do outro todinho. Não é? Tá certo? Então tá aí, né? Questão muito boa. 24. As entidades públicas federais, estaduais e municipais podem utilizar o CIAF para receber por meio da conta única do governo federal receitas como taxas de energia, de água, telefone, entre outras, dos órgãos que utilizam o sistema. Certo ou errado? Nossa, quantas questões do CIAF aí? O que vocês acham? Pode chutar. Tá certo. Chama-se CIAFEM. Sistema Integrado da Administração Financeira para Estados e Municípios. E, mediante convênio, utiliza a conta única também do governo federal. Né? Tá certo? Né? Então, olha só o grau de inteligência disso aí, né? 25. Ah, isso aqui vocês não viram, então esquece. Estágio da receita orçamentária. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Não, tem que avançar um pouco mais na matéria para que vocês saibam. Esse é o símbolo do Tesouro Nacional. Se eu não me engano, o amarelo é a receita, o verde é a despesa, e essa linha azul, que está no centro, ela representa o equilíbrio fiscal. Bonitinho, né? Então tá aí o símbolo do Tesouro Nacional, isso é muito importante para a sua cultura geral, né? Para falar com a família no final de semana, porque isso aí não cai em lugar nenhum, não é verdade, né? Chama-se cultura seminútil, né? Dá uma impressionada só serve para isso, né? Bom, volta aqui, né? Volta aqui no professor Marco Antônio, porque eu vou falar um pouco sobre receitas e despesas. Receitas e despesas. Professor, onde eu encontro receitas e despesas? Eu vou te falar onde você encontra receitas e despesas. Na Lei 4.320 de 1964. A Lei 4.320 de 64 é a lei que vai classificar as receitas e as despesas. Olha, isto aqui cai para ESAF, FCC, CESP, né? Fundação Mozambinho, concursos públicos, tá certo, né? Isso aqui é um clássico, né?
Não é tão frequente, mas cai sim, 4.320/64, né? A Lei das Finanças Públicas, Contabilidade e Orçamento Público, né? Tá certo? Essa lei que define o que são créditos adicionais, essa lei que vai definir o que são restos a pagar, que se nós tivermos tempo eu entro em restos a pagar, que é uma despesa. Então, portanto, eu vou falar primeiro de classificação de receitas e despesas. Tudo bem? Né? Pula uma linha, por favor. Pode colocar aí, né? Classificação, 2 pontos. Classificação, 2 pontos. É um resuminho que eu fiz aí, que vai ficar fácil para você guardar tudo isso aí. Na outra linha, você vai escrever primeiro entradas ou ingressos. Entradas ou ingressos. Trata-se da entrada de recursos no registro contábil. Isto é a entrada de recursos no cofre público. Podendo ou não permanecer neste ponto. Depois eu explico. Tenha fé. Podendo ou não permanecer neste ponto. Pula uma linha. 2. Saídas. Saídas. É o termo contábil para designar os recursos que deixam o cofre público. Ponto. Olha, que deixam o cofre público. Ponto. Na verdade, o examinador não vai perguntar isso para você. Isso é um termo contábil corriqueiro para dizer o seguinte, olha, o que é entrada ou ingresso? Recurso que entrou no cofre público. O que é saída? Recurso que deixou o cofre público. É um termo corriqueiro, né? Mas nós vamos ver o que o examinador se interessa por aqueles termos específicos para as entradas e saídas. É aí que ele bate. Então, muitas vezes, quando ele fala de entrada, ele pode colocar lá no texto da questão. É um exemplo, né, de recurso orçamentário, a entrada de tantos milhões. Então, apareceu no meio do texto. Você tem que saber o que é, mas ele não vai perguntar para você o que é. É só para você poder entender o texto. Agora sim, vamos ao que interessa. Terceiro, despesas públicas. Despesas públicas. É o nome técnico para os gastos públicos. Para os gastos públicos. E podem ser divididas em categorias econômicas. E podem ser divididas em categorias econômicas. Grifa, por favor, categorias econômicas. 2 pontos. Na outra linha, A. Despesas de capital. Tem que saber. Despesas de capital. Puxa uma seta e coloque aí.
são aquelas que fortalecem o patrimônio. Despesas de capital são aquelas que fortalecem o patrimônio. Professor, tem que saber quais são? Tem. CESP-NB cobra muito. Já vi também outras examinadoras também, se não me engano, FCC, né? Pode colocar aí exemplos, né? Obras públicas. Abra parênteses, coloque de uma forma mais simples ainda. Novas edificações. Novas edificações. Depois você vai entender por quê. Feche parênteses. Vírgula. Outro também que eu já vi em prova. Inversões financeiras. Inversões, visto em ESAF. Inversões financeiras. Despesa de capital. São todas despesas de capital, inversões financeiras. E amortização da dívida. Amortização da dívida. Ponto. São essas três. Obras, edificações, né, construções, inversões financeiras e amortização da dívida. Mas espera. Na outra linha B. Olha só como o examinador é malévolo. B. Despesas correntes. Despesas correntes. São despesas de custeio operacional. São despesas de custeio operacional. Já custeio é operacional mesmo. Mas vamos ser enfáticos. Despesa operacional, despesa corrente. Que não fortalecem o patrimônio. Que não fortalecem o patrimônio. Tem autores que são enfáticos, até falam que enfraquece o patrimônio. Não fortalecem o patrimônio. Exemplos. Custeio de pessoal. Os famosos encargos sociais. Traduzindo, remuneração do servidor público. Vírgula. Gastos com manutenção de edificações. Gastos com manutenção de edificações, perdão. Gasto com manutenção de edificações. Caiu no CESP. E gasto com os juros da dívida. Gasto com juros da dívida. Pode colocar entre parênteses, porque eu já comentei esse termo aqui na sala, é importante que você saiba. O serviço da dívida. Falou serviço da dívida, falou juros da dívida. Feche parênteses. Então presta atenção. Momento de autoajuda da aula do Marco Antônio. Você quer ficar rico? Quer melhorar a sua vida? Despesa de capital. Despesa de capital que fortalece o patrimônio. Agora você quer ficar pobre e ferrado? Só gasta com despesa corrente. Né? Despesa de capital, por definição dos mestres da contabilidade, da economia, é a despesa que aumenta o patrimônio. É a despesa que fortalece. Né? É aquilo também que é sinônimo de investimentos. Investimento é despesa de capital. Falou investimento é despesa de capital. Agora, despesa corrente, lembra da tua conta corrente, que é dinheiro que vai embora, você não vê mais. Isso é despesa corrente. Ah, é verdade. É mais gostoso, não é? Despesa corrente no shopping, então, uma delícia. Não é verdade, né? Entendeu? Nossa, mas adorável, né? Mais despesa corrente é aquela que o teu dinheiro vai embora. Agora, eu estou preocupado com o teu concurso público. Então, olha só. Construir um novo edifício, despesa de capital. Eu tenho um terreno, construir um edifício, vou valorizar aquele terreno. Agora, manter aquele edifício, né, reformar porque começa a cair porta, começa a despencar, a pintura vai embora, manutenção, despesa corrente.
Quando eu estou reformando a minha casa, despesa corrente. Vou construir uma nova casa, despesa de capital. Vou reformar uma casa existente, despesa corrente. Por quê? Porque eu não estou aumentando o meu patrimônio. Eu estou impedindo que o meu patrimônio pereça. Eu estou impedindo ele de quebrar. É isso. Porque se eu não reformar a casa, uma hora ela cai. E aí eu perdi capital. Agora, logicamente que aqui, né, não se pensa na especulação. Vou dar um tapa lá para dar aquela enganada e vender mais caro, né? Aqui não vale, porque isso é uma questão de sorte. Né? Às vezes o cara é bom de lábia, né? Pega aquela casa caindo nos pedaços, dá um tapa, pinta. Não é isso, né? Tá novinha, você comprou a casa, estoura o cano, cai a fiação, dá um curto, não é isso? Queima todos os aparelhos eletrônicos, não é? Então aí é uma especulação. Agora, com certeza, construir uma casa vai te aumentar o patrimônio, com certeza. Agora, dar manutenção vai impedir que o seu patrimônio encolha. Fala, minha querida. O que você anexou, despesa de capital. Né? Então, eu tenho uma casa com 3 quartos, fiz mais 2 quartos, um banheiro novo. Esses 2 quartos mais um banheiro novo são despesa de capital. Tudo bem? Construir uma escola pública, despesa de capital. Né? Por que muitas obras públicas vivem caindo nos pedaços? Porque não dá voto. Reformar. O que dá voto é fazer novo. Porque dá a sensação para a população que o Estado está ficando mais rico, a sociedade realmente está ficando mais rica. Né? Só que a hora que dá manutenção, ninguém nota. Aí deixa, né? Cai ponte na Marginal Tietê, não é isso? Não é? Despenca, né? Bondinho no rio que vira com passageiro, com tudo e se arrebenta, não é isso, né? Avião da aeronáutica que espatifa, não é isso, né? Tá certo? Então lembra disso. Outra coisa. Pagar a dívida, ou pagar uma parte da dívida. Deve 1 milhão, pagou meio milhão. Se você pagou a dívida ou pagou uma parte da dívida, você ficou menos pobre. Logicamente mais rico. Morra a dívida. Morra. A amortização da dívida, a morte da dívida. Então, se você está amortizando, matando a dívida, despesa de capital. Pagar só os juros da dívida, despesa corrente. Você está pagando os juros para impedir que a dívida cresça mais ainda. Questão CESP. Questão CESP. Então lembra disso aí. Tá certo? Né? Inversões financeiras, despesa de capital. São aplicações. Aquisição de títulos do Tesouro Público, ações do Ike Batista, né? Enfim, despesa de capital. Cuidado com o risco na hora de adquirir, né, os seus títulos, né? Tá certo? Aplicação em poupança, despesa de capital. Tá certo? Pagar água, luz, telefone, servidor, despesa corrente. Então tá aí, estão aí as categorias econômicas das despesas. Agora vamos entender as receitas, né? Pula uma linha, coloca aí classificação das receitas públicas. A ESAF gosta muito das despesas, viu? Classificação das receitas. Também gosta um pouquinho das receitas, mas o CESP gosta mais ainda. Classificação das receitas públicas. Agora eu estou separando já, porque as receitas vão tomar um maior tempo nosso. Mas, professor, eu olhei a Lei 4.320, eu vi 99 elementos de despesa. Preciso decorar? Olha, se você decorar aquilo ali, você vai passar em concurso público Banco Central da Inglaterra. Entendeu? Se alguém decorou aquilo ali é porque trabalhou a vida inteira com aquilo. Então aquilo não cai no concurso público. O que cai no concurso público é isso que eu estou ditando para você. Tá certo? E você vai ver que já é bastante coisa. A hora que eu entrar nas receitas correntes de capital, que estão na Lei 4.320, né? Pelo menos 8 categorias de receitas correntes e 5 de capital. Mas calma, eu tenho uma técnica para você guardar tudo isso ainda hoje. Fala. Alguém ia perguntar, não? Então tá bom, vamos lá. Pula uma linha, vou começar com a primeira dupla, famosa na ESAF, na FCC, no CESP. 1. Receitas orçamentárias. Receitas orçamentárias. Receitas orçamentárias.
tem que saber e é muito fácil. Puxa uma seta e coloque aí. São aquelas receitas que pertencem ao cofre público. São aquelas receitas que pertencem ao cofre público. Pula uma linha, deixa um espacinho, porque talvez você vai querer anotar alguma coisa aí. 2. O examinador adora isso. Receitas extra-orçamentárias. 2. Receitas extra-orçamentárias. São aquelas receitas extra-orçamentárias. São aquelas receitas que não pertencem ao orçamento público. Portanto, terão que ser devolvidas, terão que ser devolvidas a quem dê direito. Vou te dar um exemplo clássico. Restituição do imposto de renda. Restituição do imposto de renda. Então presta atenção. O que é uma receita orçamentária? É uma receita que está prevista para o orçamento. Isso é uma receita orçamentária, o nome já está dizendo o que é. O candidato às vezes se enrola aí de bobeira. Receita orçamentária é uma receita que pertence ao orçamento. Traduzindo, o Estado pode gastar com as suas despesas, pode pagar servidor público, obra pública, fazer inversão financeira. E o que é uma receita extra orçamentária? O nome está falando extra. Está fora do orçamento. Se ela está fora do orçamento, eu poderia utilizar ela para o gasto público? Ela está fora do orçamento. Ela é uma entrada, é receita, por isso chama-se receita. A receita é o que está entrando. Mas ela não pertence ao orçamento público. Então, por exemplo, quando você vai declarar e pagar o seu imposto de renda, o que é o imposto de renda é receita orçamentária. Fica para o Estado. Ele não vai te devolver. Juridicamente pertence ao Estado para que ele possa realizar suas obras, seus gastos públicos. Agora, aquilo que você pagou no imposto de renda e que não pertence ao Estado, que nós conhecemos popularmente como restituição do imposto de renda, é uma receita extra-orçamentária. Quem é o dono dessa receita extra-orçamentária? Você. A restituição é sua. O Estado pode gastar esse dinheiro com obra pública? Não. Guido Mantega, no ano 2009, para manter o equilíbrio fiscal, quis segurar a restituição do imposto de renda para o ano seguinte. Baixou a pombagira no povo todo. Infernizaram, falou, não, dá aqui que isso aqui é meu. Isso aí não é do Estado, não, vamos entrar com processo, ação, caramba. Aí o Guido Mantega voltou atrás e entregou para o povão a restituição do imposto de renda. Né? Quer ver outro exemplo de receita extra-orçamentária? É fiança. O cidadão vai responder ao Poder Judiciário uma ação penal. E ele pagou uma fiança para poder responder em liberdade. O Estado pode contar com essa receita para fazer pagamentos, pagar suas despesas públicas? Não. Ele pode ser transitado como inocente. Se ele for inocente, o que o Estado tem que fazer com esse dinheiro? Tem que devolver a ele. Isto aí é uma receita extra-orçamentária. Então, como tem esta possibilidade de devolução, o Estado não pode contar com esse dinheiro. É uma receita extra-orçamentária. Quer ver outra que vocês veem em licitação? Calção. Calção. Então, a empresa ganhou o processo de licitação para fazer uma obra.
estava no edital que se ela assinasse o contrato, ela seria obrigada a fazer um depósito calção. O que é uma calção? É uma garantia que a empresa está deixando no valor de 5 ou 10% da obra. Se ela não fizer, a administração pública será ressarcida por aquele valor. Agora, a administração pública pode pegar esse dinheiro do calção e sair gastando? Não, porque a empresa executou a obra, quando acabou a obra, o que a administração pública tem que fazer? Tem que pegar esse dinheiro e devolver para a empresa. Isso é uma receita extra-orçamentária, ela não permite o custeio do orçamento público. Agora, a receita orçamentária é aquela que permite custear as obras, custeio operacional, realizar inversões financeiras, investimentos. Tudo bem sobre o conceito de receita orçamentária e receita não orçamentária? Pula uma linha. Nós vamos ver outra dupla. Essa é uma duplinha. Se quiser, inclusive, eu recomendo, faz uma chave ligando essas duas, porque geralmente elas caem trocadas na prova. O examinador gosta de trocar a receita orçamentária pela receita extra-orçamentária. Então toma cuidado. É uma dupla. Eu vou te falar de umas duas duplas agora, que o examinador joga para pegar o candidato. Não é? Pula uma linha, coloca aí 3. O 3 é receitas originárias. Receitas originárias. Exaf gostou mais disso no passado, o CESP ainda gosta. São aquelas que têm origem, no patrimônio do Estado. Exemplos. Comercialização de derivados de petróleo. Alienação de bens de origem pública. Tem que desalienar, né? Tem que desafetar primeiro, né? Serviço de direito administrativo. Vírgula. Comercialização de serviços bancários pelo Estado. Comercialização de serviços bancários pelo Estado. Etc. Pula uma linha 4. Depois eu explico. 4. Receitas derivadas. Receitas derivadas. Olha que bonita essa definição, né? São aquelas que derivam do constrangimento do patrimônio e da renda alheias. Do constrangimento do patrimônio e da renda alheias. Professor, dá para ser mais JT? Dá. Dói é no teu bolso. Né? No meu também, né? Exemplos. Tributos. Não é? Dá para ser mais JT, né? Era uma propaganda do JT, né? Chegava o ministro da Fazenda, a economia teve um desempenho, desacelerou tantos por cento, né? Houve uma queda no investimento e usou um monte de termo técnico. O jornalista do Jornal da Tarde falou, dá para ser mais JT? O ministro falou, claro que dá, né? Vai doer e é no teu bolso. E o jornalista aquela murchada, né? Muito boa a campanha aqui do JT que teve em São Paulo, né? Jornal da Tarde, né? Então veja, o que é a receita originária? Estou falando de receita pública. É a receita que tem origem no patrimônio do Estado. Então o Estado produz, por meio da Petrobras, derivados de petróleo e vende. Ele não precisa do meu dinheiro para isso, ele está vendendo derivado de petróleo. Então é uma receita que tem origem no próprio Estado. O Estado resolveu vender uma área imensa que era da sua propriedade. Resolveu alienar isso aí. Desafetou essa área, né? Abriu um processo de leilão ou concorrência e vendeu isso aí.
Não era do Estado? Era do Estado. Então é uma receita que tem origem no patrimônio do Estado. Receita originária. Agora, e a receita derivada? É a receita que deriva de terceiros. Não deriva do Estado, ela deriva de terceiros. Deriva do constrangimento do patrimônio da renda alheia. O Estado impõe, por isso que chama-se imposto. Não é isso? O Estado taxa, por isso que chama-se taxa. É tributo. Né? Então o Estado ele está obrigando você a pagar. Se você não paga, não tem problema. Dívida e execução. Né? Fala. Não, a receita tributária, tá, você está cruzando receita derivada originária com orçamentária e extra-orçamentária. O colega está fazendo a seguinte pergunta: posso falar que receita tributária, receita derivada originária é orçamentária? Regra geral, sim. Né? Receita tributária, nem toda ela é orçamentária, porque tem as restituições. Né? Mas o principal da receita tributária é orçamentária, porque ela vai custear o orçamento. Então vai entrar no cofre público. E a receita que é originária é o Estado comercializando. Essa é orçamentária por excelência. Tá certo? Tá ok? De maneira geral, o examinador não faz esses cruzamentos todos. Ele trata separadamente. Ele já percebeu que é o suficiente para amputar a perna dos outros. Entendeu? Né? O examinador, já falei, né? Não conhece o caminho da salvação. Né? Tá perdido, né? Muita maconha na juventude deu isso. Né? Então, o que acontece? O que acontece, né? Ele gosta de trabalhar receita orçamentária e extra-orçamentária. A orçamentária pertence ao orçamento, a extra-orçamentária não pertence. O Estado tem que devolver. E receita originária, receita derivada. Receita originária está na origem do patrimônio do Estado. O Estado explorando o seu próprio patrimônio para poder oferir renda. Né? E a receita derivada, ele explorando o meu patrimônio, a minha renda, né? O maldito imposto de renda, o maldito imposto de produtos industrializados que eu pago quando eu vou comprar um produto industrializado, o maldito ICMS. São receitas derivadas, e pior, são as mais importantes para o Estado. Não é? Agora, então é uma outra dupla também, pode fazer uma chave ligando essas duas aí, porque o examinador gosta de brincar com elas. Por uma linha, vamos outra dupla. Quinto, receitas efetivas. É mais raro essa, bem mais raro, né? Receitas efetivas. Puxa uma seta e coloque aí. Vai ficar esquisito, mas vai ficar didático. São aquelas que efetivamente pertence ao cofre público. Que efetivamente pertence ao cofre público. Isto é, vou colocar em linguagem bem coloquial para ficar bem tranquilo. Isto é, a receita entra para o cofre público e o Estado não tem nenhuma obrigação de devolvê-la a um terceiro. Ponto. Tentei ficar coloquial, né? Acho que não deu certo, não. Na outra linha, receitas não efetivas. Mas agora você vai entender, receitas não efetivas. São aquelas entradas onde o Estado, segura um pouco, onde o Estado tem, vai anotando, uma obrigação futura com terceiros. Coloca o exemplo clássico.
operação de crédito, exemplo, operação de crédito operação de crédito contraída em instituição financeira. Ponto. Operação de crédito contraída em instituição financeira. O Estado foi lá, pegou dinheiro emprestado. Você vai entender rapidinho, porque nosso tempo é curtinho aqui agora. A receita efetiva, ela entrou para o cofre do Estado e o Estado não tem nenhuma obrigação com o terceiro. Por exemplo, tributo. Ele arrecadou e acabou. Ele não vai devolver o tributo. Ele vai devolver serviços para a sociedade. Ele vai devolver obras para a sociedade. Agora, na receita não efetiva, ela na verdade não é efetiva dele. Então ele quer fazer uma obra, o que ele fez? Ele foi num banco, pegou o dinheiro emprestado, fez a obra. Depois o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pagar o banco de volta. Vai ter que pagar a operação de crédito. Por isso que ela é uma receita não efetiva. Ela na realidade não é efetiva, não pertence efetivamente ao cofre público. É uma operação de crédito. Entenderam? Né? Eu sei que vocês entenderam vendo um prato de macarrão, talharine passando na frente, não é? Então fica meio atrapalhado. Então você me pergunta no início da aula que vem, eu falo, professor, poderia relembrar isso aqui? Que eu relembro e vou terminar as receitas correntes, receitas de capital e muito mais. Até a nossa aula que vem. Um bom final de semana a todos vocês.